ó. Esse é o cabelo, ó, como vocês podem ver ali. Um cabelo super claro, a ponta, né, com porosidade, então eu saberia que ia absorver. Ela pediu pra ficar com o cabelo com uma descida mais ou menos até aqui, ó, até a orelha, numa altura de castanho claro, meio marrom. E queria manter a ponta mais clara, porém com luminosidade. Dificuldade 1. Apagar essa raiz, essa quantidade aqui, ó, sem ficar marcado. Sem ficar, por exemplo, a raiz de um tom, aqui onde começam as mechas de outro tom, e eu ter durabilidade. Como fazer isso? Número 1. Levando em consideração que todo cabelo tem um fundo de clareamento, né? Lembra que eu sempre falo, no 6 é laranja, no 7 é laranja amarelado, né? E assim por diante. No 8 é amarelo, no 9 é amarelo claro e no 10 é amarelo claríssimo, que é o que a gente tem aqui nessa situação. Quando eu tô fazendo um trabalho de devolver esse pigmento pro cabelo, escurecer ele, eu preciso, tenho a necessidade de devolver um fundo de clareamento. Eu preciso devolver esse fundo pro cabelo. Mas como, Tabata, que eu vou devolver o fundo? Decidi que eu vou trabalhar com o cabelo numa altura de loiro escuro. Vamos dizer que eu vou trabalhar com loiro escuro. Então eu preciso devolver esse laranja pro cabelo. E por isso que muitas vezes a gente vê o trabalho de pré-pigmentação, como também é chamado, ou pré-coloração, né, ou pré-fundo, enfim. Existem vários nomes, mas no geral, todos fazem o seguinte passo a passo, que é devolver o fundo de clareamento para esse fio na altura de tom que você quer deixar esse cabelo. Então, digamos que eu queira trabalhar com uma altura entre 6 e 5, vamos dizer 6. Eu quero aplicar um loiro escuro nesses 5 dedos aqui para deixar esse cabelo natural e que tenha durabilidade. Porque pensem comigo, levando em consideração que essa cliente tá fazendo esse processo de mudança de designer de mecha em função da durabilidade, dela não ter tanto, não precisar ir no salão com tanta frequência, né? Pra ela poder deixar crescer essa raiz dela e depois só ir tonalizando as pontas. Então, se eu fizer um trabalho e eu não ter essa durabilidade, não vou ter esse resultado que ela espera, né? Então, quando vai fazer a devolução desse fundo, existem 2 formas básicas de se fazer. Uma delas é a pré-pigmentação antes, que seria o quê? A gente trabalha muito com mix, né? Então, existem o mix, nesse caso, o barra 43, que é o vermelho mais o dourado, que forma o laranja. Então, numa altura de loiro escuro, que eu quero descer pro loiro escuro, eu posso fazer uma pré-pigmentação com laranja. O que seria essa pré-pigmentação? Eu pego esse cabelo que tá dessa forma aqui, pego um potinho, coloco, digamos que 5 centímetros, né? Uma quantidade aqui pequena, em média de, vamos ver, 3 gramas do mix. E coloco de 3 para 4, 12 ml de água. Ou posso até colocar 15, 20, dependendo da intensidade. Se for mix, pode até colocar um pouquinho mais de água. Mas a água tem que ficar laranja, gente. Laranja cenoura. Tanto que, infelizmente eu não consegui botar aqui, mas eu vou mostrar pra vocês depois nos stories. Posso até postar no feed pra ficar melhor, pra vocês acompanharem. Tanto que você aplica no cabelo, você acha, meu Deus, vai ficar uma cenoura, Jesus. Então tem que ter essa impressão mesmo, gente. É normal. Por quê? Porque você está devolvendo o fundo pra esse cabelo. Ele não tem esse fundo. Se eu somente aplicar uma cor, não vai ter durabilidade, ok? Então, apliquei essa água colorida, né, com laranja nesse fio. Espero de 10 a 15 minutos e depois enxago esse cabelo. Lava com shampoo antes, pode lavar, não quer lavar, depende muito da porosidade desse fio. Se ele for um cabelo que ele não tem que ele tem uma absorção, digamos que ele não esteja tão ressecado, tranquilamente você fazer e depois só higienizar com shampoo, tá? Não tem problema. Então, feito isso, você vai, deixa os 15 minutos, depois enxágua e aí sim aplica a cor. Desejei lá aplicar um 6/0 com 6/16 de Lumina-Color, né? Feito. Então, quando você for aplicar, você vai perceber que esse cabelo ficou laranja, bem laranja. Por quê? Porque é o fundo desse fio. E aí, quando você deposita por cima, então, a nuance desejada, você vai ter durabilidade. Porque é fundo de clareamento mais a nuance, pá, que formam, então, essa durabilidade. E isso dá um diferencial enorme.
Ah, Tabata, mas eu acho uma correria fazer 2 partes. Não tem uma forma mais tranquila de se fazer? Sim, inclusive vou mostrar aqui pra vocês, ó. Fiz até um vídeo, ó, colocando um pouquinho do 7/43. Tava um pouquinho oxidado, mas isso, nesse caso, não vai fazer diferença dessa oxidação. Ele vai ter a pigmentação normal. E o que foi isso? Eu usei nesse cabelo, que eu vou mostrar em seguida, 6/16, 6/0, né, e 5/0 de Lumina-Cola. Um pouquinho de 5 só pra dar uma fechadinha. Essa quantidade de mix que eu coloquei aí, como vocês podem ver, é uma quantidade muito pequena. Nesse caso não é um mix, é uma cor, mas vamos lá. O 4 é vermelho e o 3 é dourado, ou seja, a quantidade que eu coloquei vai servir como um mix. E eu vou estar devolvendo na mesma hora essa pigmentação pro meu cabelo, no mesmo momento. Então eu vou ter essa durabilidade em função de usar um mix ou uma nuance quente na mesma aplicação. Imagina que bacana! Tá? Eu vou tirar o vídeo aqui e vou mostrar pra vocês até a aplicação de como foi feito, ó. Olha aqui, ó. Aplicação, como foi feita, ó. Aqui, ó, a amostragem dele em como que eu fiz o esfumado, né? Isso eu vou mostrar melhor numa aula de esfumado, numa live de esfumado. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nesse caso eu não fiz, ó, olha a mistura do mix ali, ó. Bem laranja, porque esse mix junto na cor de mistura que eu vou usar, ele já proporciona essa pré-pigmentação junto no mix. Por isso que a gente vê muito essa situação também quando a gente vai fazer um trabalho de mechas normal, numa altura de 9, 10, que a pessoa quer deixar mais quente esse cabelo, ela acaba botando um pouquinho de mix dourado, mix alaranjado pra dar esse upgrade. No caso de descer o tom, de escurecer, eu preciso, é regra, eu preciso devolver esse fundo pra esse cabelo. Senão eu não vou ter essa durabilidade. E olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês uma foto de como ficou essa raiz. Olha ali, ó. Não dá pra dizer que essa cliente tinha uma raiz assim como a minha, ó. Tava só crescida. Mas era uma raiz totalmente clara. E ela vai lavar e vai ter durabilidade. Não vai sair essa cor. Não vai começar a lavar que a gente diz, ah, depois de tu lavar 3 vezes vai ficar bom, né? Vai ficar no tom que tu quer. Não, a cliente sai satisfeita, ela sai 100% do salão. E isso é excelente, é isso que nós buscamos. Então, aqui eu dei uma descida no tom também. Na foto nem dá pra mostrar muito bem, porque às vezes a luz estoura, né? Não consigo mostrar o tom, e o que eu tenho aqui são vídeos. E aí esses vídeos estão com som. Então eu vou deixar pra postar bem certinho depois no feed isso. Mas o que tem que ficar muito claro é que a gente precisa devolver o fundo pro cabelo, independente da altura de tom, né, que vai ser utilizado. Se eu tenho que baixar 3 ou mais que 3 tons, eu sempre vou fazer uma pré-pigmentação junto. Eu posso fazer junto na mistura ou eu posso fazer ela separado. Depende das cores que eu tenho, das nuances e do meu desejo também. E do que eu vou fazer. Nesse caso, como não foi uma aplicação em todo o cabelo, eu preferi fazer a mistura desse fundo, dessa devolução desse fundo junto na coloração. Por quê? Porque não é uma aplicação em todo. Agora, eu vou aplicar em todo, nossa, eu faço a pré-pigmentação antes porque fica muito mais prático. Eu faço a mistura do mix com água e eu faço até com borrifador. Porque é questão de 10 minutos eu já vou ter um resultado de pré-pigmentar esse cabelo. E é isso que vai fazer a diferença, né? E eu percebo muito isso também, que às vezes eu vejo que profissionais deixam de fazer no trabalho de esfumado, né? Então, eu vou até entrar um pouquinho nesse assunto, mas esse assunto é um assunto que eu vou falar especificamente numa live de esfumados, né? Hoje eu vou trabalhar mais numa aplicação global, pra gente ter esse entendimento mesmo, ou parcial, né? Mas não no esfumado. Mas eu preciso sempre devolver. E quando eu faço um trabalho de esfumado de raiz, eu tenho essa parte clara. Então, eu acho muito feio um trabalho de esfumado que fica aquela nuance ali marrom, né? Onde a pessoa tem o clareamento. Então, a gente tem que optar por usar nuances, devolver esse fundo, porque ali também eu tenho um clareamento. Então, não dá pra esquecer. Ah, não, mas é só a raizinha, só pra dar uma apagada. Não importa. Tenho que devolver o fundo pra ter durabilidade, senão fica aquela cor de salsicha, sabe?
depois que tu lava algumas vezes, o cabelo não tem durabilidade, ele vai desbotar, ele não vai proporcionar aquela nuance que a cliente quer. E isso nenhum profissional quer, né, pessoal? Então, pré-pigmentar é indispensável. E qual as nuances que eu mais gosto de usar? Eu uso mix, né, de Color Perfect ou até de Color Touch de vela. Então, uso 0/43, uso 0/33. Uso também, no caso de Color Touch, nuances com tons marrons, que tem uma vibração. Então, por exemplo, eu tô sem o meu laranja, mas eu tenho uma nuance 7/7, um exemplo, né, que é marrom. Então eu posso botar um pouquinho de dourado junto que eu vou intensificar os tons quentes. É isso, então eu já vou fazer uma pré-pigmentação. E aos poucos a gente vai pegando o feeling conforme as colorações que a gente usa, as marcas que nós usamos e tudo mais, né? Eu falei Color Touch porque Color Touch tem muita vibração. Então, nesses casos, nós precisamos dessa vibração para ter essa durabilidade, né? Eu vou mostrar no feed depois, vocês vão ver um trabalho que eu fiz de pré-pigmentação numa cliente que era loira, muito, muito loira, assim como eu, e ela quis ficar morena. Pra vocês terem uma ideia, como eu falei no início da live, ela já faz uns 6 meses. Nunca mais ela reaplicou esse tonalizante. O cabelo dela tá numa cor linda, hoje ela já quer voltar a ser loira. Mas pra vocês terem uma ideia, gente, o cabelo era super claro, ela não precisou reaplicar. Só que isso faz parte de uma conversa, né? Número 1, primeira conversa. Cliente, você tem ciência que você vai escurecer seu cabelo, você vai ter uma mudança radical, porque é uma mudança radical, que você vai continuar tendo mechas nesse cabelo. Você não deixa de ter mechas mesmo escurecendo, gente, né? O que você tem é um histórico. Então é importante, indispensável ficar ciente de que você continua com mechas, né? O cliente continua com essa mecha, só que agora camuflado, né? Com uma cor, mas a mecha continua ali. Então tem que ter essa conversa com a cliente, ela vai precisar tratar igual, vai precisar cuidar igual, usar produto profissional em casa da mesma maneira. E isso não deixa de ter essa necessidade, né? Mas eu também tenho essa conversa e eu explico pra cliente que depende muito do cabelo, essa questão da durabilidade. Que eu faço todos os passos para depositar essa cor, né? Pra dar essa durabilidade, faço essa pré-pigmentação, tanto em 2 passos, 2 etapas, que seria, né, primeiro o mix com água e depois a aplicação da nuance, ou faço junto, que é numa etapa só, que é a escolha da nuance e umas 2, 3 gramas do mix, ou até de uma nuance de acordo com a marca que você usa, que seja quente, bem quente, né, que seja ela dourada ou que seja ela laranja, de acordo com o fundo de clareamento. Como assim, Tabata, de acordo com o fundo de clareamento? Sim, de acordo com o fundo de clareamento. Por quê? Porque se eu for descer para um castanho claro, que eu já tenho uma altura de tom, um fundo de clareamento vermelho alaranjado, eu preciso depositar um pouco de vermelho alaranjado. E aí eu faço uma mistura de vermelho com um pouco de laranja, né, na hora de fazer a pré-pigmentação. Mas não era só laranja? No caso do loiro escuro, sim, somente laranja. No caso do castanho claro, vermelho alaranjado. Por isso que, pessoal, mais uma vez, vamos lá, de novo. Fundo de clareamento é indispensável para fazer qualquer serviço de mechas. Não, de mechas não, de cor, perdão, meu Deus, vou até repetir. Pessoal, fundo de clareamento é indispensável para fazer qualquer processo de cor nos cabelos. Tanto para clarear, tanto para escurecer, tanto para depositar, enfim, é indispensável, né? Então, eu já explico que essa durabilidade, ela também tem a ver com o cabelo, né? Mas graças a Deus a gente tem essa durabilidade fazendo a pré-pigmentação. E depois eu também proporciono, eu não faço aquele acúmulo de cor, né? Porque eu vejo assim, às vezes a pessoa quer escurecer, o cabeleireiro vai lá, aplica um castanho claro, ela nem queria castanho claro, ela queria um loiro escuro, então um tom mais baixo, pra ela lavar e depois ter um resultado de cor, né? Aí o que acontece? Fica excesso de cor. E aí quando ela quer clarear de novo, aí fica daquele jeito. Não clareia, não tem durabilidade, né? Tipo, ela vai lavar um mês, depois ela tem que reaplicar. Mais um mês ela tem que reaplicar. Aí deu 3 meses, ela quer clarear, tem um excesso de pigmentação ali. E aí dificulta o clareamento. Agora, no caso de eu fazer a pré-pigmentação, não. Eu vou ter essa durabilidade. Essa minha cliente aqui, ela não vai precisar nunca mais fazer esse esfumado de raiz, né? Então isso é ótimo. E eu fico bem feliz em poder ensinar isso pra vocês.
Tô vendo aí as meninas, Eduarda, Juliana, sintam-se à vontade. Obrigado pela presença. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar. Eu gosto sempre de falar que conhecimento bom é conhecimento que se troca, né? Essa troca de conhecimento que é importante. E eu sempre falo, né, que em situações em mechas inversas, a gente também precisa trabalhar essa pré-pigmentação. E aí, no caso de mechas inversas, que eu não tenho como separar a mecha e fazer a aplicação da cor, né, antes, eu sempre faço essa aplicação em uma etapa, né? Então, faço a aplicação, já misturo uma nuance quente junto na mistura da cor desejada. E aí, faço tudo de uma vez. Então, o que tem que ficar bem claro, não se assustem se a cor ficar laranjada, porque é normal, né, na cumbuquinha. E depois que você faz isso, você tem essa durabilidade. Então, eu sempre cito que a gente fazer uma pré-pigmentação é como a gente lixar uma parede antes de aplicar a cor. O que vai ter essa durabilidade, né? Então, é como se eu abrisse o cabelo, a parede, pra depositar essa cor, essa nova cor, enfim, dessa parede. A mesma coisa no cabelo, eu preciso devolver esse fundo para aí poder ter durabilidade e aplicar a cor desejada. Isso é indispensável e é muito importante. E depois que a gente pega o feeling e aprende bem isso, entende, o fundo de clareamento que eu vou ir é tal, eu preciso devolver ele porque eu não tenho ele. Como que eu vou fazer essa devolução? Eu posso fazer tanto com mix, dependendo como que eu vou fazer essa aplicação, se vai ser global, se vai ser parcial, como vai ser. Ou eu posso fazer, então, no caso de mechas invertidas, junto na mistura. Ok? Pessoal, muito feliz pela participação de vocês. Eu vou estar postando, até acho que eu vou postar no feed, um cabelo que eu fiz uma pré-pigmentação com água e o mix. Vou mostrar o passo a passo pra vocês, que eu infelizmente não consegui publicar aqui. Porque eu dupliquei as fotos são antigas, só que aqui quando eu vou colocar no Instagram, ele pega as fotos, as primeiras, então quando eu dupliquei, ele não aparece aqui. Triste, mas tudo bem. A gente vai aprendendo também, né, trabalhar com essas ferramentas. Essa foi a nossa primeira live sobre correção de cor, esse trabalho seria uma correção também, não deixa de ser. Na semana que vem eu também vou estar falando sobre correção de cor, né, sobre como tirar manchas dos cabelos. Então, excesso de shampoo desamarelador, que a gente falou há umas 2 semanas atrás. Oi, Vanessinha, tudo bem? Bom dia, minha colega. Feliz pela sua presença. Então, pessoal, semana que vem, segunda-feira, às 8 horas, vamos estar falando sobre como remover manchas de cabelo, ou até quando pode acontecer. Fiz uma tonalização e esse cabelo chumbou, na frontal, embaixo, nos cabelinhos novos, como resolver isso. E a gente vai estar falando sobre isso, sobre essa segunda parte de correção de cor. Mas já quero deixar aqui claro, quero ver todo mundo fazendo pré-pigmentação, me perguntando, mandando dúvida, tô com dúvida se eu posso usar essa cor, se eu não posso, o que eu faço, como que eu faço para ter durabilidade. Contem comigo e espero que vocês tenham um final de semana de muito trabalho, né? Isso que a gente espera agora. Eu já vejo que a situação do coronavírus já vai logo embora, vamos pensar assim, com essa energia. E espero vocês na segunda. Olá, Ney, tudo bem? Adoro a participação de vocês, sou muito grata. Lembre-se que essa live fica salva. Então, peguem um aviãozinho aí, enviem ela para os seus cabeleireiros, para os seus colegas, para os seus amigos que gostam desse assunto, que queiram interagir. E eu espero vocês na segunda-feira, acompanhem os vídeos. Grande beijo e ótimo final de semana.